Gente, boa noite. Se vocês puderem dando um ok para a gente de som, imagem, daqui a pouquinho a gente começa. Quem puder ajudar a compartilhar, por favor. Ó, já tem bastante gente conhecida. Elô está por aí, Marisa, Ricardo, bem-vindo, Francisco, Carlos Abdala, que sempre está com a gente. Se vocês puderem só dando um toque para a gente como é que tá, de imagem e som, se está tudo bem para vocês aí também. E nós agradecemos quem puder compartilhar com os amigos e grupo. Denise, bem-vinda, boa noite. Andréia, boa noite. Terezinha Borges, Serrinha, Bahia. Ah, a Andréia tá. A Terezinha tá colocando aí, que nem a gente comentou esses dias. Ó. Quem quiser falar de onde que é, aquilo que eu falei também, a Ana lembrou outro dia aqui, quiser marcar o centro que vocês frequentam também, para o pessoal conhecer a página, quem tiver página no Facebook, né? Foi aí? A Terezinha está colocando. Terezinha, a Ana até lembrou, se você quiser colocar a arroba e o nome da página, ela aparece aí na transmissão para as pessoas poderem entrar para conhecer a página aí do centro de vocês. Assim a gente vai divulgando também. Ana Lúcia também, a Caminho da Luz, em São Vicente. Edmilson, boa noite. Na hora que você falar que tá. Meu já bloqueou de novo. Eu compartilhei. Já? Adriana, boa noite. A Terezinha está falando de Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade. Flávia, Centro Espírita Lar de José. Já voltamos. Não pensou. Metade. Tá.
Vamos lá, tudo bem? Pode ir? Então, boa noite a todos. A Ana fazer a oração inicial e aí a gente dá os avisos e começa. Quem já quiser, o Edmilson outro dia lembrando no Evangelho lá, bem lembrado, boa dica, nós vamos tratar das questões 910 a 912 do Livro dos Espíritos. Então, quem gosta de ficar com o livro na mão, já quiser ir adiantando, enquanto a gente faz os avisos aqui. Tá joia? Boa noite, Camila. Fazer a oração? Uhum. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo, né? A esse estudo. Gratidão por estarem com a gente mais uma vez. E eu convido a todos a uma oração para começarmos agradecendo a Deus. Vamos elevar nosso pensamento ao Pai. Primeiro com sentimento de gratidão pela oportunidade da vida, por mais um dia. Agradeço também nosso Mestre, Jesus, que está sempre conosco, ao mentor espiritual desta casa de oração, aos nossos anjos da guarda que aqui estão, espiritualidade amiga que participa desse trabalho que em nome de Jesus sempre, que nos ajuda a ter entendimento e trocar ideias com nossos irmãos para que possamos entender um pouquinho mais sobre as leis de Deus, sobre a vida, sobre nós e sobre os ensinamentos do Cristo. Gratidão, gratidão por todas as bênçãos recebidas. Temos muito mais do que agradecer, do que pedir. Gratidão pela nossa saúde, pela família e por tudo. Senhor, que Jesus visite a todos nesse momento, em casa, que as pessoas coloquem água ali do lado, que os nossos amigos espirituais visitem vocês nesse momento de prece, de oração e durante os estudos. Que assim seja. Sim, sim. Bom, gente, boa noite novamente. Mais uma quarta-feira, né? Ontem, como hoje nós não vamos conversar de ontem, nós não tivemos a palestra ontem, nós demos folga para os nossos convidados e para nós também. Então, ontem nós não tivemos a palestra de terça-feira, tá? Então, se por acaso alguém assistiu na segunda, o Vitor, o menino, e quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade, tá? Boa noite, Gilmar. Boa noite, Maria de Fátima. E vamos para os avisos, então, para a gente iniciar. Como nós dissemos, hoje são 3 questões, nós vamos encerrar o item, né, o subitem, as paixões da perfeição moral, tá? Então, como nós falamos, quem quiser e gosta de acompanhar com o livro, nós vamos tentar falar da questão 910 a 912, tá? Então, só alguns avisos rápidos e deixando, né, para quem quiser, então, falar da cidade que é, de onde que é, o centro que é, aqui na página, na transmissão, por favor, que assim a gente divulga as atividades dos centros que vocês frequentam. Não sei se já voltaram os presenciais, né? Então, amanhã, 7 horas da manhã, nós temos Evangelho no Lar, toda quinta, né? E amanhã nós temos mais um Evangelho. E amanhã, normalmente nós temos na quinta-feira, às 7h30, nós temos alguma coisa, né? Alguma atividade online. E amanhã nós teríamos, para quem assistiu a semana retrasada, nós fizemos das 7 às 8 na União Espírita de Dois Córregos, uma palestra dos Nossos Filhos São Espíritos. E faltou uma boa parte, na verdade eu consegui encerrar um trecho interessante e depois ficou algumas dicas para a gente conversar. E a dona Maria Mendonça, super educada, me convidou para terminar. Então a gente combinou de não fazer a semana passada, porque já tínhamos atividades marcadas,
nós marcamos para amanhã. Então amanhã nós vamos fazer das 7 às 8 nas duas páginas. Nós vamos estar transmitindo na página da União Espírita de Dois Córregos e vamos estar transmitindo na nossa do Facebook e no nosso canal do YouTube. Então amanhã, em vez de ser às 7h30 da noite, nós vamos fazer às 7 a palestra, e aí acho que vai dar para abrir um pouquinho para a gente conversar. Nossos filhos são espíritos, a segunda parte. Para quem não viu, a Camila até tinha falado a gente fazer aqui no Amigos do Bem. E aí nós vamos fazer então amanhã, Camila. Nós vamos fazer a continuação da palestra de terça-feira, de quinta-feira retrasada. Mas nós vamos transmitir nos 3 canais. Na União Espírita de Dois Córregos, no nosso Facebook e no nosso canal no YouTube. Então amanhã nós temos só essa atividade, das 7 às 8, em vez de ser às 7h30. Nós vamos antecipar para fazer no horário da palestra deles, às 7 horas da noite. Então amanhã, às 7 da manhã, Evangelho no Lar, e 7 da noite, Nossos Filhos São Espíritos. Nós vamos estar conversando e acredito que vai dar para abrir um tempo bom. Como sempre a gente participa, mas talvez amanhã a gente tenha um tempinho um pouco maior, porque é a continuação daquela lá e eu acho que vai dar para a gente conversar um pouco, tá bom? Sábado, 11 horas da manhã, Educação Espírita Infantil, é o último sábado, né, antes das crianças? Então, esse sábado, às 11 horas da manhã, é o último encontro sem as crianças, para depois, na outra semana, ter a participação das crianças. Lei de igualdade, para quem está acompanhando. Esse final de semana foi bem fraco, né, assim, a quantidade de gente, muita gente viajando, tanto a Educação Espírita, como no domingo, às 11 horas da manhã, nós temos a Mocidade Espírita. E esse final de semana, tanto sábado como domingo, estava bem vazio. O povo acho que está reclamando da gasolina, da carne, não sei o que, mas foi todo mundo viajar. Mas fica o convite, então. E a gente fala, deixa eu só falar isso, a Ana e a Cláudia comentaram outro dia, nós falamos das crianças participarem na última semana fechando, mas caso tenha alguma criança, alguma mãe, algum pai, algum adulto, algum jovem que queira participar dos outros dias, nós não precisamos esperar o último sábado do mês ou encerrar o assunto. Se tiver alguém que queira participar, aliás, nós já fizemos esse convite várias vezes, que queira participar no dia da transmissão, tem lá, dá para colocar 6, 8 janelinhas lá, e a gente quer que tenha mais gente participando. A gente definiu uma vez por mês só, para fechar um resumo, tem funcionado bacana, as crianças têm participado, então a ideia é que a gente tenha crianças diferentes participando, que quem queira participar. A última que nós tivemos, a do Eros, né? Foi show de bola, um menino super bacana, acho que foi ele e o Arthur, né? Uhum. E então que tenhamos mais crianças, mais pais, enfim. A ideia é que vocês participem, que quem tiver, por isso que eu falo, quem está entrando a primeira vez e quiser, o centro não está tendo atividade da educação infantil por conta da pandemia, ou a Mocidade, e quiser, outro dia alguém entrou em contato com a Sandra, acho que de Rio Claro, perguntando se poderia compartilhar o nosso estudo de quarta. É claro que pode, gente, não só pode, e se quiser fazer parceria, falar, nós vamos transmitir aqui como nós fazemos com a Casa Maria de Nazaré, para nós é uma alegria. E a educação infantil, principalmente a Mocidade, que nós sabemos que muitas casas não têm, e muitos trabalhadores queriam colocar o filho, ou queriam colocar para participar e tal, conversem nas casas, de repente a gente transmite junto, põe para fazer a transmissão junto, nós podemos colocar em 3, nós estamos fazendo na página do Tato, estamos fazendo na nossa, quer dizer, estamos fazendo, o Espiritismo Tararé está transmitindo com a gente, enfim, quanto mais gente, mais casa tiver, mais criança, mais jovem, mais adolescente a gente consegue atingir. Então, até as evangelizadoras, né? As educadoras podem entrar em contato e a gente faz junto, né? Eu, a Cláudia e mais as pessoas que estão interessadas, a gente faz junto o estudo, a gente compartilha, faz um grupo, estuda a semana, enfim, a gente está à disposição aí, está aberto o trabalho para todo mundo. Joia. Nós temos ainda alguns números, deve ter uns 30, 40 números ainda da rifa, são 150 números, né? Para vender. Nós vamos fazer o sorteio, como a gente tinha combinado, na quinta-feira que vem, aqui, logo depois que a gente encerrar o estudo na quarta-feira. Então ainda nós temos alguns números, quem puder ajudar, entra na página, tem lá, a gente passa
o Pix do centro, é R$10 o número. Independente de vender todos os números ou não, nós vamos encerrar na quinta-feira que vem e vamos realizar o sorteio aqui ao vivo, tá? Então ainda tem número para vender para a campanha das cestas básicas, né? Como a gente conversou, as colaborações diminuíram bastante e aí a gente está tentando se virar com as coisas que vão aparecendo e a gente tenta adequar e fazer com que funcione de algum jeito, tá bom? A Camila está falando, esse sábado foi a última semana, ela comentou, né, que era a última semana do Tadeu da Físio, e aí no sábado que vem elas já estão juntas. Então já avisa os 2 funcionários do Centro Espírita Amigos do Bem que no outro sábado estarão ao vivo com a gente. Aliás, eu tenho visto as entrevistas do Arthur, tá sacanagem, né? Qualquer dia nós vamos passar vergonha, por isso que é bom não pôr esse moleque para participar, não. Mas tá show de bola. Então, na semana que vem nós temos a participação normal de todo mundo, e aí na outra, então, nós já vamos ter Arthur e Isa com a gente participando de novo. E manda um abraço pro Tadeu, né? Que bom que já tá nesse... E Camila e Tadeu, se quiserem participar junto, ficar com as crianças, fica à vontade. Porque a Camila né? já participou também junto com as crianças. E já agora que o Tadeu já acabou a fisioterapia, agora nós vamos começar a pegar depoimentos do Tadeu para ver que essas histórias dele ter melhorado espiritualmente aí, que ele tem uns relatos para contar, nós já vamos fazer seminário ou documentário do Tadeu, para a gente falar. Acho que devia fazer uma quinta-feira uma entrevista com o Tadeu. Então, não, vou fazer o Arthur fazer com o Tadeu, né? O Arthur dá de 10-0 em mim, então aí ele faz com, e a gente com o Tadeu e a gente transmite na página, né? Aí, ó, tem mesmo, ó, Camila já concordou. Então, Camila, já vai azeitando o Tadeu aí, que o Arthur eu me viro que ele gosta. Agora, o Tadeu, você convence ele e nós vamos fazer isso, que eu acho que vai ser muito bacana. Tá bom? Mais algum aviso que eu esqueci? Bom, aquilo que eu falei para vocês, as cestas nós estamos ainda arrecadando, né? Tá lá na página, fixado na nossa página. Quem puder ajudar, lá, você comentou, Camila, eu acho que seria muito bacana mesmo, vai conversando com ele, amadurecendo a ideia, eu acho que seria muito legal, né? A gente conversar um pouco antes, para ele, se ele quiser contar antes, senão nós colocamos para fazer, eu acho que seria muito, muito útil. Aliás, como tem sido, para quem não tem visto, né, nós já fizemos 2 com o Henrique e com as famílias, e tem sido muito rico e muito produtivo as histórias das pessoas contando o que passaram e tudo. Muito mais, eu falei para o Henrique, claro que a parte de mediunidade para nós da Casa Espírita, os trabalhos que a gente faz doutrinários e tudo mais, é interessante e tudo mais, mas para quem está ouvindo e para quem de repente devolveu um ente querido, ouvir das famílias, o que nós ouvimos, a última, tem sido fantástico. Então eu sempre acho que as experiências que são realmente reais, né, e que a gente pode ouvir, que a gente pode passar para as outras pessoas, é sempre muito bacana, né? E às vezes isso é muito, para mim, né, eu acho que elas são muito mais marcantes do que, às vezes, um livro, né? Porque o livro parece uma coisa tão distante, às vezes você fala, mas é história verídica, mas aí você não consegue relacionar. Quando a gente coloca ali, a gente ouvir da mãe, né? A Camila está falando, Alexandre, ele adora o Henrique. Nós assistimos juntos na última sobre o filho, ele chorou muito. Então, por isso, viu, Camila, eu falei para a Ana quando veio essa inspiração de convidar, aliás, nós tínhamos convidado um outro médium que não deu muita importância, não se interessou pelo trabalho, e quando eu falei para o Henrique, ele abraçou a ideia rapidinho, já se movimentou para falar com as famílias, enfim, foi muito bacana. Tem sido muito bacana, principalmente por causa disso, né? Aí, ó, a Camila está falando que o Tadeu não tem mais nem pai nem mãe, a presença deles na UTI foi constante. Eu acho que seria muito legal, viu, Camila? Eu acho que seria muito bacana esse relato, até para ele falar, né, o que mudou. É isso que eu falo para as mães quando a gente vai falar com o Henrique, né? Assim, não só contar a carta, né? Porque a carta a gente vê aí, muita gente recebeu, muita gente contando, os próprios médiuns. Mas o objetivo sempre, quando a gente propôs isso, eu falo isso para as mães, é muito da gente querer saber, ou das pessoas poderem contar para nós o que mudou na vida daí para frente, né? Porque é o que eu falo para as mães, tem muita gente que recebe uma carta, o pai, e não muda nada, né? Tá, recebi, beleza,
toca o barco. Continua sem acreditar ou acreditando e não mudou nada na vida. As duas que nós vimos até agora, essa última, vou falar para vocês, olha, foi uma senhora pancada, né, para todo mundo. Pelo menos, assim, de quem a gente ouviu, foi meio surpreendente. Acho que a Ana respondeu aí. O Carlos está falando, a Casa Espírita que comecei a frequentar as palestras segunda e sábado, fazem a campanha da cesta básica. Entrega em média 60 cestas para as famílias, kit para higiene, clientes quentinha, sempre o último final do mês. Aqui nós estamos fazendo mais ou menos isso também. Carlos, tentando, né? Nós temos aí 20 e poucas famílias cadastradas, e agora nós temos a sopa, né? Que o Ricardo Lobo e a Hanna lá de São Carlos, que tem cozinha e tudo mais, estão fazendo, congelando, e a gente traz para cá para distribuir para os mais necessitados ainda, né? Então, além da cesta, algumas famílias estão ganhando uma sopa que é uma senhora sopa, pelo jeito, né? Porque tá... Até a Hanna falou, eu não estou dando só por dar, porque é resto, não. Ela até pediu desculpa porque ela comeu a da semana passada, antes da gente entregar. Beleza, gente? Então, esses são os avisos. Então, amanhã, mais importante, mais imediato, amanhã às 7 horas, Evangelho Online, 7 horas da manhã. 7 horas da noite nós vamos falar sobre nossos filhos são espíritos. Certo? Cláudio, alguma coisa? Mais alguma coisa? Carlos, é sim, é gratificante, ajuda, nos faz muito bem. Então, joia, gente. Então, quem está com o livro na mão aí, parte terceira das leis morais, capítulo 12 da perfeição moral, nós vamos encerrar hoje, talvez, o último item, são as paixões, que é 910 a 912. Eu acredito hoje que é muito parecido, né? Ela está muito relacionada às outras 3 da semana passada, então acho que não vai ter grandes... Eu acho que hoje nós vamos conseguir, inclusive, acabar no horário, ou talvez até antes, mas não dá para a gente falar, porque toda vez que eu falo isso, nós atrasamos. Então, beleza? Gente, só dá um ok para a gente, se todo mundo tiver com o livro na mão, para a gente começar. E a gente já inicia hoje. Nós estamos começando antes das 8h30 hoje. É que não teve palestra ontem, né? A gente são 5, 10 minutos normalmente. Ó, Carlos falou que tá ok, Flávio ok, Camila ok, Edmilson, Elô, que eu sei que gosta, a Andréia já falou que tá com o livro na mão. Lourdes, que sempre ajuda a gente com o livro, tá lá com o dela já. E hoje nós vamos precisar, né, Lourdes? Se você já quiser, já caçando a 459 aí, também é conhecida, né? A gente vive falando dela. Denise Lima, a Andréia falou que tá já ok, tá desde o comecinho lá. Sandra, Edmilson, o povo tá... Dá nem para dar negativo. Tá ruim. Ó, a Ângela tá falando que o som tá ruim, para mais alguém tá, porque todo mundo tava falando que tava ótimo, então eu nem perguntei de novo. Todo mundo tava falando que tava tranquilo. Se for só você, Ângela, vamos ver se alguém mais reclama. Se for só você, tenta sair e voltar, que às vezes é o... Olha lá, a Camila tá falando que tá normal. Às vezes sai e volta, tem muita gente que às vezes fala que tá picotando, às vezes tá caindo. Ó, o Edmilson tá falando que tá normal, a Elô tá falando que tá normal. Sandra tá falando que tá bom, que tá ótimo. Então às vezes é aí mesmo, viu? Quem que eu esqueci o nome? A Ângela. Ângela, sai e volta, porque às vezes realmente é da conexão, porque tá todo mundo normal, por isso que eu nem perguntei de novo. Terezinha tá falando que tá ok, a Beth tá falando que tá normal, a Maria Aparecida falou que tá normal. Então às vezes é isso mesmo, viu, Ângela? Sai e volta, porque às vezes tem gente que fala pra gente que tá caindo a conexão e todo mundo tá falando que tá normal. Às vezes é da própria conexão, ou às vezes do celular, ou do notebook, né? Mas sai e volta e a gente conversa, tá bom? Gente, beleza? Aí, ó, a maioria falou que tá com o livro já na mão. A Andréia também tá falando que tá normal. Eu acho que é isso mesmo, Ângela. Tenta sair e voltar, por favor. Boa noite, Josi. Podemos ir? Pode. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões?
Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os espíritos bons lhe virão certamente em auxílio, porquanto isso é sua missão. Aí fala 459. A Ana até deixou separado aqui 459, a Lourdes também eu tenho certeza já coloca pra gente. Lourdes, se você puder colocar, tiver fácil aí, a Márcia também sempre coloca pra gente. A Márcia tá falando, esse Facebook terrorista tá bloqueando minhas postagens. Márcia, nem me fala, né? Nós temos conversado disso aqui no Amigos do Bem direto, né? A 459. 459. Influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Não, tudo bem, essa 459 que a Ana leu, ele deixa pra gente como um complemento, ou pra gente recordar o que eles haviam falado pra gente na 459. Beleza? Então, da 910, pergunta, né? Cláudia leu a pergunta e a resposta já pra gente comentar. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência, ajuda para triunfar nas suas paixões? Lembra que nós conversamos de paixões, as 3 primeiras questões da semana passada, né? Que é o subitem, e nós conversamos bastante se a paixão era natural ou não, nós conversamos tudo isso, ele fala que sim, e aí nós corremos sobre as 3. E agora ele pergunta isso, se nós podemos, através dos espíritos, conseguir uma assistência para triunfar, para conquistar as nossas paixões. E a resposta, Cláudia já leu. Quer comentar, Cláudia, primeiro? Olha, isso daqui, a gente acho que já até comentou, porque a gente tem que pedir com sinceridade. Se a gente pedir a Deus e aos bons espíritos um pedido sincero, que seja de coração, é a missão, eles ajudam, porque é a missão deles, por isso que eles linkaram com a 459, porque eles influenciam na nossa vida, né? Eles nos dirigem. E então aqui vai tudo do nosso pensamento, da nossa sinceridade, da nossa, eu acredito, honestidade. Quando a gente faz uma oração, quando a gente faz o pedido, eu acho que a honestidade, a sinceridade tem que estar acima de tudo. E com certeza o auxílio vem. Só para lembrar, muitas vezes nós vimos esse termo aqui, muita gente ainda não se familiarizou com ele, bom gênio, né? Eu lembrei agora de falar que várias vezes a gente vê nas questões, eles respondendo isso, bom gênio, né? O que seria bom gênio para nós? A Cláudia até Anjo da guarda. é o que a gente chama do que quiser, né? De anjo da guarda, de mentor, esse aí, esse cara, enfim. Mas eles usam muito esse termo bom gênio, né? Que é nada mais do que isso. Tanto que eles respondem, né? Se pedir a Deus ou ao seu mentor, ao seu anjo da guarda, com sinceridade, os espíritos lhe virão. E a Cláudia comentou. Nessa pergunta, ele está perguntando se esses espíritos nos ajudam a conseguir superar as nossas paixões, né? Ou seja, é isso, né? Esse triunfar de suas Ganhar, paixões. né? Conseguir né? fazer, né? Conseguir realizar, por exemplo. Porque lembra, isso é uma coisa importante pra gente, que a gente falou muito na semana passada. Paixão é ruim? Lembra que teve toda aquela discussão, mas comentar uma paixão é uma coisa e amor é outra, não sei o que e tal. E eles respondem para nós que não, que inclusive é natural a paixão. E de que quando ela é utilizada de forma correta, nos auxilia em grandes conquistas, em grandes ações. Não foi isso que ele falou semana passada, que nós estudamos? Porque eu fui pelo, não só do lado da paixão, do lado bom, mas o lado da paixão dos nossos defeitos, das nossas mazelas, que a resposta acaba sendo a mesma, né? É o mesmo Se pedir a Deus princípio, o seu bom gênio, quer dizer, ao seu espírito amigo, seu espírito protetor. Se você também tiver boa vontade, né? Por isso que diz aí a 459, se tiver muita boa vontade, não adianta só pedir e a gente não fazer nada para ajudar também, né? Às vezes eles estão fazendo o maior esforço para ajudar e a gente não consegue assimilar, a gente não consegue receber, estamos refratários, né? Não chega essa boa energia até para a gente, porque a gente não se esforça, né? Mas certamente, se você tiver
da mesma vibração, eles, claro que eles vão ajudar, né? A Camila está falando aqui, ó, mas acima de tudo, da honestidade, da sinceridade do pedido. Vai depender se isso vai ser bom para a gente, né, no quesito evolução. Bom, gente, a resposta, a pergunta é muito clara e a resposta muito curta e objetiva. Mesmo porque é aquilo que eu falei para vocês, nós estamos vindo já de 3 questões, principalmente de 909, né, que é tão famosa, a gente usa tanto, para a gente cair aqui em 910, e a 911 vai complementar muito disso que a Cláudia falou, principalmente. Mas aqui cabe esse comentário da 459, que eu acho ela meio... Todo mundo gosta de repetir essa, mas ninguém, eu acho que reflete muito bem o que eles estão falando. Kardec pergunta assim, ó, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e sobre nossas ações? Ó a pergunta de Kardec. E a resposta dos espíritos, que todo mundo acha linda, me apavora. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque muito frequentemente, aliás, na nossa tradução, de ordinário, ou seja, na maioria das vezes, no comum, são ele que vos dirigem. E aqui, que eu falo que me apavora um pouco, pelo seguinte, que nós já conversamos toda semana sobre isso, aqui no estudo, nas palestras, no Evangelho do Lar, que amanhã com certeza cai parecida de novo. Quem nos dirige? A Camila já perguntou aqui, ó, a Camila já respondeu pra gente. Essa influência pode ser negativa e isso me amedronta também. Então, a grande questão da 459, que todo mundo repete como um mantra, isso que eu falo que a gente tem que sempre raciocinar, então, Carlos, nós vamos chegar lá. O Carlos está perguntando onde fica a nossa liberdade, onde está o tal do livre-arbítrio. Está nas nossas escolhas. Estão nas nossas ações. E mais, nos nossos pensamentos. Por que eles falam aqui, ó, Lourdes, questão 910 nós estamos, tá? Nós vamos tentar na 910 e 912. Então, por que eles falam aqui, ó, se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, ao seu mentor, ao seu anjo da guarda, com sinceridade, os espíritos bons lhe virão certamente em auxílio, porquanto isso é a sua missão dele, espírito bom. Por que me assusta 459? A Camila já falou lá, pode ser pro bom ou pro ruim. E o Carlos complementou embaixo, mas onde fica a minha liberdade? Se é eles que dirigem normalmente. Vem dos meus pensamentos e das minhas escolhas. Quem são os espíritos que me acompanham? A gente tem falado muito disso, né? Aliás, coincidentemente, acho que caiu 4 ou 5 vezes esse assunto. Então, por que eles falam para nós que eles vos dirigem? Então, quer dizer, Alexandre, que então se eles que me dirigem, eu estou isento de culpa. Nós não podemos pensar nisso? Nós não podemos pensar em relação a isso? Quer dizer, ó, se eu tenho, se são os espíritos que me dirigem, eu estou livre da culpa. Nós podemos olhar por esse lado, não podemos? Na 459, ele fala para nós, olha, em ordinário, muito mais do que vocês imaginam. Normalmente eles o dirigem. Mas esse nos dirige, que eu falei para vocês, que me assusta, é que esses espíritos que estão nos dirigindo são os nossos afins. E aí alguém vai falar assim, não é possível que os meus espíritos protetores, e aí não é espírito protetor, aí são os meus afins, são os que compactuam com os meus pensamentos, com os meus desejos, com os meus vícios, com as minhas vontades. Nós estamos falando aqui em paixões, né? Não esqueça que o subtítulo aqui é paixões. E a Ana falou do lado ruim, né? Ó, se nós pedirmos, eles podem nos ajudar, nos afastando de coisa equivocada. Claro que sim, eles falam isso claramente. Os espíritos bons lhe virão certamente em auxílio, mas com uma condição, se for sincero, se for de verdade. Por que eles colocam essa questão do com sinceridade? Eles não poderiam... Vocês concordam que a resposta poderia ser assim, ó, se o pedir a Deus ou ao seu mentor, eles virão certamente em seu auxílio, porquanto isso é missão deles. Aí sim, se eles tirassem o com sinceridade, nós poderíamos emendar a 459, quando eles
falam que nós somos influenciados a ponto deles, a maioria das vezes, eles que nos dirigem, nós poderíamos jogar a culpa neles. Nós poderíamos nos isentar da responsabilidade. Por quê? Porque são eles que estão dirigindo e eu não tenho autonomia. O Carlos perguntou para a gente logo lá no começo, né? Mas cadê então a nossa liberdade? E o meu livre-arbítrio, onde fica? Exatamente assim. O meu livre-arbítrio, a minha liberdade é tão grande que eu escolho quais são os espíritos que me acompanham. Olha o tamanho da liberdade que eu tenho. Olha o tamanho da liberdade que eu tenho. Essa só Casa Espírita Caminheiros da Luz é essa do Sérgio? Não sei. Não, porque perguntaram sobre cirurgia espiritual à distância, que a gente não tem. Eu estou tentando entrar na página do... Procurem Companheiros da Luz em Birigui, no Centro Espírita. O Sérgio tem... Se é Companheiros ou Caminheiros da Luz? Não, Companheiros da Luz. Qualquer coisa entra no atendimento fraterno, e aí a gente passa, inclusive, o contato do Sérgio, para vocês entrarem em contato, porque senão a gente não consegue... A Camila está falando, mas quem abre as portas para eles são nossos pensamentos e vibrações. O Edmilson está falando, com essa resposta... é acharem que tudo que acontece com a gente é culpa dos obsessores. Exatamente, Edmilson, por isso que eu falo. A Márcia está falando, quem mandar no nosso livre-arbítrio é quem mesmo? Exatamente, Márcia. Então, o que nós precisamos sempre estar ligado demais da conta é de que, como eles falam da sinceridade, mas então, Alexandre, mas aí tem um porém. E se eu estou realmente sofrendo uma obsessão, como foi o bate-papo com o Paulo a semana passada? Eu estou obsediado ao ponto de uma fascinação, por exemplo. Eu não tenho como me livrar. Lembra que o Paulo falou que muitas vezes o próprio mentor não consegue sozinho, tamanho a relação que eu tenho com esse espírito obsessor? Por isso, de novo, a resposta dos espíritos. Se pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, o que ele está falando com sinceridade no meu entendimento? Se realmente você quiser se livrar desse vício, se você quiser se livrar dessas companhias, de fato, eu estou aqui para ajudar. Mas a gente consegue mentir aqui. Nós conseguimos mentir aqui falando na internet. Nós conseguimos mentir entre nós a maioria das vezes. Nós temos um monte de, como minha avó ia chamar de santinho do pau oco, né? O tal do sepulcro caiado, que Jesus fala pra gente. Isso nós conseguimos fazer facilmente aqui. E com a espiritualidade? Não rola. Não rola. Com o pai, então, nem perde tempo, né? É que ele é tão bonzinho que ele sabe, então ele finge que não está vendo, pra gente tentar ver se acerta. Mas não rola tentar enganar a espiritualidade. Por isso que eles respondem a Kardec com sinceridade. Então, ele linka 459 justamente nisso. Normalmente são eles que vos dirigem. Quem são eles? Por isso que eu falei para vocês agora há pouquinho que me dá medo essa 459. Porque as companhias espirituais que estão me dirigindo, que estão me influenciando, e nós vamos conversar disso nessas outras duas questões, para a gente que vai encerrar esse tema da paixão, são, de novo, quem tem afinidade com os meus pensamentos, principalmente com os meus pensamentos. E aí, como está nesse capítulo, das minhas paixões, boas ou ruins, como nós conversamos na semana passada, como a Ana comentou agora. Pode ser uma paixão que eu preciso superar, que eu preciso conseguir não ter mais. Ou uma paixão que eu quero conquistar uma determinada coisa. Eles vão nos ajudar? E eles respondem que sim, desde que seja de verdade. E o de verdade, né? Senão a gente vai usar de novo aquele exemplo que eu usei outro dia na palestra, teve gente que foi de bico. É a mesma coisa que você fala, não, tá te fazendo mal o casamento? Tá, então não é bom separar? Eu quero separar. Quer nada. Mentira, fica junto porque quer. Por que fala que quer? Para socialmente falar que você está insatisfeito e ficar com pena de você? Está na sua mão. Não, mas eu não me separo porque eu tenho filha. Então mais um motivo para você separar. Está estragando a sua vida, coitado do filho. Quem que comanda? O Carlos falou lá em cima, a hora que a gente começou a falar disso, ele falou, mas
Quem está no controle da situação? Eu. Agora, por isso que eu falei que a 459 me assusta. Estou no controle da situação para o bom e para o mal. É que nós normalmente vamos mais para o mal. Nós estamos num planeta de prova e expiação, então a tendência é eu gostar das coisas erradas. É mais fácil eu me equivocar na situação que nós vivemos hoje. Agora, quem define as companhias espirituais, quem define esses espíritos que estão ao nosso lado, normalmente nos dirigindo? Quem deu o controle da situação para eles? Nós. Quem deu o controle da situação fui eu, para que ele me dirija. Por quê? Porque os meus gostos, as minhas paixões, os meus pensamentos, ele sabe quais são, de verdade. Ele só dá o empurrãozinho. E muitas vezes facilita as bobagens que nós fazemos. Por quê? Porque eu quero ver tudo errado. Eu gosto disso daí também, gente. Mas, o mais importante, quem dá o poder? Eu. Quem resolve o problema? Eu. Ah, mas não adianta mandar o nome para Ana pôr no caderno de oração? Adianta. Se for com sinceridade, não me manda pedido de oração se você não quer mudar. Não faz perder tempo de escrever o nome no caderno. Ah, a gente vai ficar bravo assim, nossa, mas precisa falar assim? Precisa. Porque o caderno de oração não acredita em milagre, não. A mudança é minha. Eu posso ter o auxílio, ele fala aqui, eu tenho o auxílio de Deus e do meu bom gênio a hora que eu quiser. Então, quando eu peço uma oração, eu estou pedindo com sinceridade? Ou eu estou pedindo para alguém resolver meu problema? Simples assim, gente. Não é o problema de colocar no caderno de oração, pode colocar 500 vezes. Agora, se eu não estou vibrando, se eu não estou fazendo com sinceridade, se eu não estou pedindo, se eu não estou fazendo algo para mudar, não vai ser o caderno de orações do Amigos do Bem, do Divaldo, do Chico Xavier que vai mudar. Sou eu que tenho o controle. Eu defino. Ah, mas nós precisamos. Claro que nós precisamos do auxílio do mais próximo, nós precisamos do auxílio da espiritualidade, mas desde que eu me coloque com sinceridade à disposição dos espíritos bons que lhe virão certamente em auxílio. Agora, quem define? Quem escolhe quem são eles? Eu. Quem está comigo? Os que gostam e vibram na mesma faixa. Quem são os espíritos que estão me dirigindo? Olha no espelho, gente. Sabe a história do Santo Agostinho? Que ele fala para fazer? Nem dá para fazer tudo aquilo que ele faz, porque senão eu fico com vergonha do espelho. Mas procura olhar e falar assim, como é que eu estou agindo? Às vezes, nossa, sabe aquela história assim? Nossa, quando eu vi já falei, mentira. Mentira, ninguém fala antes de pensar. Cientificamente está comprovado. Então você falou o que você queria, estava dentro de você. Ai, quando eu vi já falei. Mentira. Mais uma mentira que você está contando para você. Não é para os outros, porque os outros já te conhecem. Você está contando uma mentira para tentar se enganar. Porque esses espíritos da 459 sabem exatamente quem você é. Como pai e como seu bom gênio. Então, o que tem disso de apavorador nas 910 se nós não fizermos o que poderíamos fazer? Se eu não fizer com sinceridade, eu engano o espírito protetor, o meu bom gênio? Ou alguns que se acham mais espertos, eu consigo enganar Deus, o Pai? Se você achar que consegue, está na hora de se tratar. Se achar que consegue enganar o pai ou o seu bom gênio, o seu mentor, está na hora de tratamento sério. Porque você está só enganando a você. E é isso que eles estão nos falando na 910. Nossa, parece uma pergunta tão simplesinha, né? Ou a 459. Olha que legal, os espíritos influenciam. Nossa, a ponto de normalmente, de ordinário, eles vos dirigirem. Vê as bobagens que você faz no dia a dia, você sabe quem são os espíritos que estão juntos. Quem são os espíritos que você traz para a sua casa, para a sua companhia, para os seus filhos, para a sua família e para você, principalmente, que está aqui para evoluir.
Então não culpem espíritos obsessores, por favor. Mesmo porque aquilo que a gente comenta, sempre falei isso para o Paulo aqui na terça-feira passada. Nós temos um péssimo hábito, na minha visão, de culpar espírito obsessor, e a gente cansou de ver casa espírita, o obsessor ele é malvadão. Ele não é malvadão, ele só não entendeu o que ele precisa amar, mas está vindo normalmente cobrar uma dívida que ele acha que você tem, e que na maioria das vezes nós temos. Difícil, não é? É, mas quem resolve o problema? De novo, eu resolvo o problema. Quando, essa é a vantagem, quando eu quiser. Quando eu quiser. Quando eu resolver pedir com sinceridade para que o meu mentor, para que o pai venha em meu auxílio, que eu estou desesperado e eu preciso, mas agora é de verdade. Eu vou mudar mesmo. Agora, essa conversa fiada que nós fazemos normalmente, nossa, prometo que eu vou mudar, enquanto nós estivermos agindo assim, vai rodar. Por quê? Porque eles vão me dirigir, porque sabem perfeitamente quais são as minhas paixões verdadeiras, os meus vícios e tudo por aí. Lembra que os primeiros itens da perfeição moral eram vícios e paixões? Vícios e virtudes, desculpa. Né? Mais algum comentário aí? Eu vi que teve um monte de gente pondo no coraçãozinho aqui, concordando. O Carlos está falando, tem um livro do André Luiz, que o espírito obsessor dá uma lição de como obsediar. Acho que é o Missionários da Luz. Eu não lembro se é o Missionário da Luz, Carlos, pode ser. Mas, gente, é isso que eu falo, nós não precisamos nem entrar muito em vários livros que falam de obsessão, de obsessão e loucura do Divaldo, que é muito bom, enfim, muita coisa rica para a gente tratar. Mas não precisamos nem aprofundar tanto, né? É isso que nós falamos, quer dizer, quem são os meus afins? Se nós acreditamos que a espiritualidade, que nós estamos rodeados, isso quem falou foi Jesus, né? Nós estamos rodeados, né? Então, se nós acreditamos nisso, nós entendemos isso, é só nós começarmos a prestar um pouquinho mais de atenção quais são os meus verdadeiros sentimentos, para eu tentar, que não precisa fazer muito esforço também, para tentar descobrir quem são os amiguinhos espirituais que estão te acompanhando. E aí, quando eu fizer essa análise e descobrir de verdade quem são e por que eles estão comigo, e aí sim eu entender e me esforçar com sinceridade, pedir para que a espiritualidade, para que o Pai me auxilie, show de bola. A Márcia está falando, aconteceu na casa espírita, né? Fala bastante disso também, né? Que a gente conversou aqui com o Emanuel. Não com o Emanuel do Chico, hein? Porque senão já alguém vai, amanhã cedo alguém publica. Nossa, o Alexandre lá no Amigos do Bem falou que o Emanuel está reencarnado, está fazendo palestra lá. Não é isso, é o Emanuel Cristiano de Campinas, tá bom? Aliás, a Márcia falou de novo, esse livro realmente vale a pena, é um livro simples de ler e bastante profundo, aconteceu na casa espírita, Emanuel Cristiano. Mais algum comentário aí? Vamos lá no 911, que agora é mais uma pancada de paulada agora. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade lhes está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual, aquele que as procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Quer comentar, Cão? Olha, pra falar a verdade, eu li em casa várias vezes, eu não tinha conseguido entender. Agora que lendo, eu risquei várias coisas, por que pergunta? Se não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las. Aqui ele fala que a pessoa fala, eu quero, mas a vontade, aquilo, a gente volta lá, não é sincera.
tá apenas da boca para fora, como a gente diz. Querem, porém, como satisfeitas ficam que não seja como querem. Quer dizer, eu quero, mas do jeito que vier, para mim tá bom, porque não é um querer lá do fundo do meu coração. Eu não estou sendo sincera. Aí diz aqui no final, volta a dizer que vencer essa paixão que eu quero, que eu não quero, aí é a vitória do espírito sobre a matéria, sobre o meu corpo físico. Acho que eu enrolei tudo, né? Não. Porque ela é muito... Ela vai e volta, eu achei ela muito complexa. Eu fui riscando aqui, ó. Não, é que a gente tem que pensar que a gente está muito preso à matéria, né? Muito, muito preso à matéria. E a gente às vezes não quer abrir mão de certas coisas da matéria para poder melhorar, né? Essas paixões irresistíveis. Então, de repente, eu não quero. Eu quero, mas eu não quero abrir mão da matéria. Eu quero parar de fumar, por exemplo. Mas aí eu vou e fumar, mas é que vocês não têm noção como é difícil. É que a tua vontade é da boca para fora. É que a tua vontade ainda, o teu espírito ainda não está acima, não dominou a matéria. Então você não quer de coração, de fato, realmente, né? E aí, ó, o espírito se compraz nelas em consequência de sua inferioridade, ou seja, somos inferiores. Volto a esse exemplo besta do cigarro aí, pode ser besta ou não, mas é um exemplo qualquer. Eu quero, mas eu estou falando da minha boca para fora. Os espíritos sabem da minha inferioridade moral ainda, da minha pouca vontade de mudar e ajudam nisso. E aí eu vou e fumo e eu mesmo arrumo várias desculpas, né, para mim e para os outros, mas primeiro para mim. Porque eu fico nervoso, porque eu estou estressado, porque eu não consigo, minha válvula de escape, não estou pronto. Gente, é simples, né? A gente tem que querer realmente, de coração. Aí sim você vai ter a vitória, como ele diz aqui, do espírito sobre a matéria. O que é a vitória do espírito sobre a matéria? É quando meu espírito entendeu e aprendeu. Quando meu espírito entendeu e aprendeu, tanto moralmente, os vícios morais, como os vícios da carne, como os vícios da matéria, o que faz mal, o que não deveria fazer, quando ele realmente aprender, ele vai superar tudo que há na matéria. E aí eu consigo, né? Se eu li besteira? Eu acho que você ouviu a conversa minha com a minha mãe, porque outro dia meu avô fumava e meu pai. Ele falou, não fumo mais. Gente, eu lembro do maço de cigarro dele. Ele parou. No dia seguinte, a partir daquele momento, ele não colocou mais um cigarro na boca. Agora meu pai já tentou, já voltou. Quando ele tenta, ele fica insuportável, que a gente não consegue nem ficar perto. Não conseguiu até hoje. E esses dias eu estava conversando isso com a minha mãe. E eu falei, mãe, eu lembro do maço quando era criança, da cor de cada um, né? Que eles fumavam marcas. E ele falou, não vou fumar mais, parou e acabou. Está lá com 98 anos e meio. Então, e o outro fala, já tentou, já desistiu, agora já entregou mesmo, né? E é isso daí, né? É o espírito sobre a matéria. É a vontade. Eu falar e eu quero fazer, eu vou fazer e acabou. A vontade e de repente eu tentar a tal ponto que aquilo me fica... É natural para mim. Eu vou tentando, difícil um dia, 2, 3, um mês, mas de repente eu faço tanto esforço, que ele já diz em outras perguntas que a gente faz poucos esforços para tentar combater os nossos vícios. E aí meu espírito entendeu, aprendeu, principalmente, que aquilo me faz mal, e aí eu não faço mais, tanto moralmente quanto os vícios da matéria, né? O Edmilson está falando aqui, a vontade com preguiça de mudar. Acho que o Edmilson definiu, não precisa nem comentar, 911 demais. Foi a melhor definição que teve. E eles falam isso pra gente. Semana passada nós encerramos com a 909, que a Ana lembrou agora, né? Posso vencer as minhas más tendências através do meu próprio esforço? Sim, vocês são preguiçosos. A maioria das vezes vocês não fazem o mínimo de esforço para vencer. Isso que eles falam para nós no 909. E aqui, o que ele vem falar para nós, gente? Tem muita gente falando, né,
querer não é poder, mas quando queremos realmente, aí podemos nos libertar dos vícios. Tem muita gente falando que, acho que a Simone falou, sempre dizemos aos pais, seu filho só vai parar de usar a droga se ele quiser. A Valéria está falando das drogas também, muitos ficam internados meses, saem dela, voltam ao vício, enquanto internados dá certo, quando saem, voltam infelizmente. Gente... Aquele negócio de você interna, você tira do meio, né? E aí você volta dando livre-arbítrio, ele volta para o meio de novo, e aí, se ele não aprendeu, vai voltar com óbvio que nós não vamos ter a pretensão de discutir que vira e torna-se um vício físico, não é mais só um vício emocional. Nós sabemos disso, comprovadamente cientificamente, que é um vício que o corpo começa a sentir falta. Mas, se nós entendemos que quem está no controle da situação sou eu, e eu quero de verdade, não só nos lábios, como eles respondem para nós, a 911, então, de novo, a questão, não haverá, a pergunta de Kardec, não tem nenhuma paixão mesmo? Não haverá paixões tão vivas, tão fortes e irresistíveis, que a vontade seja impotente para dominá-las? Essa é a pergunta de Kardec. Há muitas pessoas, a resposta dos espíritos, há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos seus lábios. Querem, porém, olha a resposta dos espíritos, se não serve para nós. Querem, porém, muito satisfeitas ficam, que não seja como querem, entre aspas, que é o querer da boca para fora. Por quê? Porque, na verdade, ela não quer intimamente. Eu não quero parar de fumar. Eu não quero parar de beber. Mas porque o meu pai, a minha mãe, a minha esposa me ameaçou separar do casamento, o meu filho falou que vai sair de casa, chamaram a polícia porque eu bati na minha esposa. Então, da boca para fora, eu falei, não, mas eu preciso me libertar desse vício. Faz novena para mim. Leva lá no pastor, porque ele vai tirar o demônio do corpo, você vai parar de beber. Vai parar de beber se você quiser parar de beber. Esse o que ele está falando para nós, do que está no lábio, e depois ele fala embaixo, porém ficam muito satisfeitas que não sejam como querem, entre aspas, porque eu não estou, de novo, relacionado com a de cima. Isso não está sendo sincero. Isso não é de verdade. Por quê? Porque se nós, de novo, está ligado a 911 a 910, eles falam para nós, na de cima, que se eu quiser vencer as paixões, se eu vou ter auxílio da espiritualidade. E ele fala que eu vou ter auxílio do pai e do meu mentor e do meu bom gênio, se eu for sincero. E aí eu vou ser sincero como? Olha, mãe, eu queria tanto parar de fumar. E por que não para? Ah, porque quando eu fico nervoso eu preciso fumar um cigarro. Ah, então vai te catar. Então você não quer parar de fumar. Por quê? Passe nervoso. 1 dia, 2 dias, 3 dias, não é possível. Vou dar um exemplo que eu... Aprenda, eu vou repetir um exemplo que todo mundo fala, eu já dei esse exemplo aqui, talvez. O meu pai fumou. Meu pai desencarnou com 74, né? 73 já foi. Então fumou dos 13 aos 64. 60 e pouco. Certo? 50 anos. 50 anos fumando Hollywood, 4 maços de cigarro por dia. Acho improvável, pelo menos eu não conheço nenhuma pessoa que tenha fumado 4 maços de Hollywood por dia durante 50 anos e que não fosse dependente química desse cigarro. Certo? Ah, mas Alexandre, mas o seu pai não. Meu pai nunca quis parar de fumar. Ele teve que diminuir quando os netos nasceram, e aí ele nunca fumou dentro da minha casa. A partir do dia que nasceram, a partir de um determinado ponto da vida dos meus pais, a minha mãe não deixava mais ele fumar dentro de casa. Ia tentando restringir para que diminuísse, e fatalmente diminui, né? Porque você não pode fumar antes, ele fumava em cima da mesa do almoço, e apagava o cigarro no prato, e aí você não pode mais fumar dentro de casa. O dia que está chovendo ou está frio, diminui, né? Porque o vício pode ser, mas não é tonto. Não vai tomar chuva com o cigarro na boca para apagar. Mas... então diminuiu algumas coisas. E teve um efizema pulmonar, fez cirurgia e
continuou fumando. Ué, mas então, Alexandre, difícil, né? Porque 50 anos fumando 4 maços de cigarro por dia, é difícil da gente largar. Imagino que sim. Imagino que sim. Mas, sabe como ele parou de fumar? Porque ele começou com uma dor na perna, porque ele queria caminhar. Ah, mas acho que é uma dor muscular. Ah, mas acho que é uma dor... Foi no vascular. E o médico foi de uma sabedoria, de uma inteligência, que até hoje eu preciso mandar flor para ele toda semana, porque o médico não falou que ele ia morrer, porque morrer todo mundo sabe que vai. Como a minha mãe falava para ele, não, você vai estar se matando. Ele sabia que estava se matando. E sabe qual é a desculpa de quem fuma cigarro e fala pra gente? Ah, mas a diferença que vai fazer na minha vida são 2 anos. Não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Você não fumou nenhum cigarro, eu fumei 50 anos. Eu vou durar 2 anos a menos que você, talvez. Que amanhã você pode morrer antes de mim. Essa é a desculpa de todos os fumantes. Não tem os cálculos lá que aparece toda vez que tem campanha de cigarro, né? Você diminui não sei quantos minutos a cada não sei quantos cigarros, não sei o que e tal. E todo viciado no cigarro, e isso serve para todos os outros vícios, inclusive os morais. Todos os viciados em cigarro, o que falam pra gente? Sem nenhum problema. Prefiro fumar o meu cigarro e diminuir esse tempo que vocês falam aí, que os médicos falam que vai diminuir na minha vida. Ah, é? Então tá bom. Então, morrer vai mesmo, não vai? E nós sabemos que nós vamos desencarnar, gente. Eu não sei se alguém vai ficar surpreso que nós estamos falando isso, mas eu tenho essa triste notícia, ou feliz notícia para alguns. Né? Porque de repente vai alguém que você não gosta, vai desencarnar antes, pode fazer festa. Mas tem a triste notícia de avisar que nós vamos desencarnar. Né? Então, quem fuma ou não fuma, quem bebe ou não bebe, quem usa droga ou não usa droga, quem mente, vai desencarnar. Ah, mas ele está aí, não, vai começar as lições de morais. Não, mas ele está sendo suicida involuntário. Ele vai para o vale do suicida. Ele vai ser tratado. Você acha que meu pai fuma 4, mas está preocupado com o vale do suicida? Está preocupado? Não está preocupado com nada, está fumando, está curtindo. E aí a história que eu contei para vocês. O médico virou para ele e falou assim, sabe o que é essa dor na sua perna? Circulação. Se o senhor continuar fumando, daqui 3 meses eu corto sua perna. Uma. E provavelmente daí uns 2, 3 meses eu vou cortar outra. E para mim não tem problema nenhum. Vou ganhar o dinheiro da cirurgia e faço isso 3 ou 4 vezes por dia. Então para mim, sem problema nenhum. Inclusive é muito bom que o senhor continue fumando, porque o senhor vai fazer a cirurgia comigo e eu ganho dinheiro em relação a isso. O que aconteceu? Nunca mais fumou. Nunca mais fumou. Sabe por quê? Ficou com medo de perder as pernas. Morrer ele sabia que ia, mas não queria perder as pernas. E parou de fumar e nunca mais pôs um cigarro na boca. E nunca mais pôs um cigarro na boca. E falava para nós, até desencarnar o ano passado, que não sentiu 1 minuto de falta do cigarro. Ele contava para nós várias vezes que às vezes quando estava nervoso, passando por uma situação aflitiva, que ele batia a mão no bolso, porque a minha mãe tinha que fazer, por infeliz, as camisetas ele tinha que comprar com bolso, né? Porque a minha mãe tinha que costurar um outro bolso, podia ser camisa polo, olha que coisa ridícula, a camisa polo com 2 bolsos, porque um ele punha a caneta e o óculos, e o outro o maço de cigarro e o isqueiro. Então todas as camisas do meu pai tinham 2 bolsos, a coisa mais feia do mundo, mas tinha 2 bolsos. Podia ser camisa polo, podia ser... Por quê? Ele precisava do cigarro. Então ele falava para nós que ele não sentia falta de fumar o cigarro, mas que ele percebia que quando ele ficava nervoso, ele batia a mão no bolso procurando o cigarro. Então, óbvio que está relacionado à dependência, tudo isso que eu falei agora quando a gente começou a conversar. Ninguém aqui está falando que é fácil, que não tenha o vício físico e químico, claro que tem. Ou um comentário infeliz do outro dia do irmão da Ana, que nós estávamos falando disso, falou, eu tomo remédio e o Gabriel fala para mim que é a mesma coisa, então para eu parar de tomar o remédio, que assim ele para de fumar, porque também é o vício do mesmo jeito. E o irmão dela falou assim, e qual que é a diferença? A diferença é que fumar dá prazer e tomar remédio não. Simplesmente essa é a diferença. Ninguém toma antidepressivo ou remédio para dormir porque gosta. É por necessidade. E o cigarro dá prazer, a bebida dá prazer, a droga dá prazer.
É só essa a diferença. Mas como são gênios da ciência, da medicina, da espiritualidade, não vale a pena discutir. Mas essa é a diferença. Quem toma antidepressivo, o que for, isso aqui, e precisa tomar, sabe do que eu estou falando. Alguém pode falar assim, não, mas é uma bobagem, pode largar a hora que quiser. Não consegue largar a hora que quiser. Cientificamente está comprovado que não consegue. Ah, mas o cigarro não está comprovado. Eu posso comprovar cientificamente que consegue, meu pai largou. Por quê? Porque o cigarro, a Ana comentou agora há pouquinho, eu estou nervoso, eu fumo, eu estou excitado e fumo, enfim, vários justificados de votar. Não tem a pessoa que fala, nossa, eu preciso tomar uma pinga na hora do almoço para parar de tremer? Não tem gente que precisa beber para criar coragem de fazer alguma coisa? Tudo isso é desculpa que nós arrumamos. E, de novo, vou falar no começo para que a gente... Óbvio, e nós não estamos falando aqui, que é simplesmente o vício moral. É óbvio que chega em um determinado ponto que o organismo solicita substância. Óbvio que nós estamos falando disso, que ninguém está comentando que isso não seja real. Mas eu ainda prefiro acreditar no livro dos Espíritos. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só está nos seus lábios. E aqui nós estamos usando muito o exemplo do cigarro, da bebida, que é o mais fácil. Mas vamos pegar outros. Né? Vamos pegar outros. Mentira, sexo, traição, todos os vícios morais se encaixam nisso daqui. Mentira a ponto da pessoa acreditar na mentira dela. A ponto dela acreditar na mentira dela. Você pode provar por A mais B e ela vai acreditar na mentira dela. Isso se convence. É o que nós falamos lá em cima, né? Eu minto para mim porque eu preciso sobreviver a isso. E isso passa a ser verdade absoluta na minha vida. É a mesma história do exemplo que eu dei agora há pouquinho. Olha, eu não suporto mais ficar casada porque me traz um prejuízo absurdo. Por que você não larga? Porque eu tenho filho. Porque eu não tenho... Se você tem filho e está casado porque o seu filho, o seu pai, o seu marido é uma tranqueira e te faz mal moralmente para você, o seu filho, para quem quer que seja, é mais um motivo. Não é uma desculpa, é mais um motivo para largar. Porque senão você está falando o que ele falou aqui. A vontade só está no lábio. Se nós falássemos disso há 40, 50 anos atrás, que era muito complicado, a minha avó separada do marido, ela ia fazer o quê? Ia viver do quê com 9 filhos? Mas hoje em dia, nós usarmos essa justificativa para ser agredido, para ser humilhado, para ser maltratado, ou para conviver com alguém que é viciado em qualquer uma dessas coisas, com um filho. Você lembra? Nós vamos falar disso de novo amanhã, por isso as pessoas ficaram bravas semana retrasada, no dia do... amanhã não assiste. Por quê? Porque você é responsável por isso. Se amanhã acontecer alguma coisa com o seu marido, que é drogado, bêbado, ou qualquer coisa do tipo, e acontecer alguma coisa com o seu filho, você é responsável sim. Então está no lábio. É isso que eles nos respondem no 911. E quando eles falam embaixo, eu acho fantástico embaixo. Querem, porém, muito mais satisfeitas ficam, que não seja como querem, entre aspas. Por quê? Porque eu não quero, de fato, gente. Eu estou falando isso porque, socialmente, eu preciso falar que eu não suporto mais essa situação. Minha mãe enche o saco porque eu fico fumando e ela fica brava. Meu pai fica bravo, não quer que eu beba. Ele vai me internar se eu continuar usando droga. Então eu falo o que eu quero. E aí o exemplo que alguém deu lá em cima, né? Acho que foi a Valéria Braille. Mas eles vão para a clínica, lá fica tudo bem, e quando sai, volta tudo a estaca zero. Vigiai e orai. Muita gente citou aí, acho que na primeira questão. Não é fácil? Nós sabemos que não. Mas vou repetir o da 910. Quem está no comando? E mais, vamos voltar na pergunta que Kardec falou, não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Os Espíritos estão falando para nós que não. Por quê? Porque sou eu que defino, gente. Mais uma vez. E o final, né? Acho que aqui, a pancada é para nós. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito, a sua verdadeira essência, se compraz, gosta delas. Em consequência,
da minha inferioridade moral. Por quê? Porque se eu não consigo vencer um vício, sou inferior moralmente, sim. Porque, primeiro, vamos lembrar do seguinte, ó. Vamos lembrar só. Como é que eu cheguei no cigarro? Como é que eu cheguei na droga? Como é que eu cheguei na bebida? Não fui eu que fui procurar? Não fui eu que abri brecha? Não fui eu que me aproximei? Então eu sou responsável. A minha inferioridade moral me leva a esses vícios. É isso que eles estão falando para nós. E eu sou responsável por eles. Compreende a sua natureza espiritual aquele que a procura reprimir. Guarda isso. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Por que eles falam isso? Quem é a essência da história? Não é o espírito? Eu não sou o espírito e estou usando essa roupagem de Alexandre hoje? Quem comanda as ações? Quem define se eu quero isso ou eu quero aquilo? Eu, de novo. E a resposta é que não existe paixão tão viva e irresistível que a minha vontade seja impotente. Por duas coisas. Primeiro, porque eu sou responsável por isso, né? Segundo, que eu tenho duas grandes armas na questão 910. O Pai vem em auxílio e o meu mentor está à disposição a hora que eu quiser de verdade ser auxiliado. Quem pode mais? Esse espírito bom ou esses espírito pilantra que são do mesmo nível que eu, que acompanho no meu dia a dia? Que gostam dos mesmos vícios. Se gostam dos mesmos vícios, moralmente são tão baixos ou piores do que eu. Então, quem tem mais poder de força aí? O Pai e o meu mentor ou esses espíritos pilantrinha que fica acompanhando meus pensamentos que são equivocados? A gente precisa saber o que é que nós achamos que pode mais. Quem é mais forte nessa briga? Quem tem mais poder? O Pai? O meu espírito? O meu anjo da guarda? Ou esses espíritos que moralmente são tão atrasados como eu? Em quem que nós acreditamos de verdade? Porque como a 459 diz, e tem um monte de espírita que acha linda, essa para mim é apavorante, a maioria das vezes eles em ordinário são eles que vos dirigem. Presta atenção aonde está indo, que você já sabe quem são os espíritos que estão te dirigindo. Você sabe perfeitamente quem são os espíritos que estão te dirigindo. E que, mais, vou repetir para que fique gravado para a gente. Me dirigem porque a minha vontade é essa. Que a 911 vai falar. Eu falo da boca para fora que eu quero me livrar do vício. Porque na verdade é tão bom esse cigarrinho. Tão bom essa pinguinha. Quem que gosta de pinga? Espírito moralmente elevado? Sinto informar que não. E deixa eu já fazer ninguém está falando aqui que não tem nenhum espírito bom moralmente. Então quer dizer que ele bebe. O Alexandre falou lá no livro dos espíritos, no estudo, que quem bebe pinga é espírito inferior. Eu estou falando que os nossos vícios são ligados à matéria, ao planeta de prolificação que nós vivemos. Um espírito superior, um espírito protetor, vocês podem ter certeza que não vai estar mais ligado a esse tipo de vício da matéria. Por quê? Porque eles já venceram essas etapas. Vencê-las para ele é uma vitória do espírito sobre a matéria. Eu já passei essa fase do jogo. Pode me oferecer o que você quiser. Por quê? Porque isso daí já não foi da matéria, isso daí. Não perde seu tempo oferecendo para mim. Por quê? Porque já vieram pronto e acabado? Não, porque já passaram esses perrengues. Já passaram por esses vícios. Porque senão a espiritualidade não estaria respondendo isso. Todos os que estão aqui respondendo, isso é extremamente importante a gente entender, passaram
por todas as etapas por quais nós já passamos e iremos passar. Então, não só esses espíritos, o nosso espírito protetor, principalmente o pai, sabe perfeitamente que o Alexandre não vai dar conta de algumas coisas nessa encarnação. Deveria estar se esforçando mais, mas ele está olhando para lá assim, mas deixa ele. Estou dando chance, o burrão não aprende. Que hora que vai aprender? A hora que quiser. A hora que, com sinceridade, pedir auxílio. Ou que, de verdade, quiser uma mudança na vida dele. Aí vai acontecer. Vou ter auxílio, os caras vão bater palmas, os caras vão fazer festa. E quando for sincero. Enquanto não for sincero, minta para você, minta para o espelho, minta para o seu companheiro, para sua companheira, para o seu pai, para sua mãe. Porque é mentira. E aí você tem mais um problema, né? Porque além do vício, você tem mais um vício moral. Você é mentiroso. Nossa, agora tem gente que ficou brava. Além dos vícios, você é mentiroso. Por quê? Porque você está falando uma coisa e não quer, de verdade. Que é o que eles falam aqui. Porém, ficam muito satisfeitos quando não seja como querem, entre aspas, quando eles desejaram, que era só nos lábios o que eles estavam falando. Beleza? A Sandra está falando, claro que são espíritos inferiores que atraímos com os vícios. Gente, e é isso que eu estou falando. Mas quem são os espíritos que estão nesse padrão? Espíritos iguais a nós. Né? São espíritos iguais a nós. Por isso nós não podemos apontar e falar assim, nossa, mas aquele lá... E nós não temos. Ah, mas o vício dele é pior, hein? E o seu tem... Agora você criou mais um, que você é fofoqueiro e mentiroso. Vai aumentando o prejuízo, né? Vai aumentando as mentiras. Ou as justificativas para tentar justificar o injustificável. Porque eu não quero. E às vezes, quando que acontece? Quando aconteceu o que eu falei do meu pai. Ó, sem problema nenhum. Pode continuar fumando, daqui 1 mês, 2 meses, nós cortamos sua perna. E pra mim, médico, não tem problema nenhum. Minhas 2 pernas estão aqui, quem vai cortar a perna é a sua. A minha tá beleza. Apavora. E isso, por isso que eu dei esse exemplo do meu pai com relação ao cigarro, e pode ser para todas as outras que eu estou falando. Quando nós escutamos essa história do pedir com sinceridade, na 910 fala, na 911 que fala só da boca para fora, para todas as nossas situações. Não adianta ligar para amiguinho, mandar no WhatsApp, ai, não aguento mais ele, pelo amor de Deus, ele bebe todo dia, mas chega bêbado todo dia. A música que a Ana gosta do Martim da Vila. Né? Vem cuidar meu nego que chegou de porre lá da boemia. É essa daí que reclama, que fala que ela... Ah, mas ele fica bêbado todo dia. É a música do Martim da Vila, ele devia tocar todo dia. A música da marcha nupcial do casamento tem que ser essa. Ou os vícios morais, né? Todos, mas isso eu falo todos, gente. Você sabe que a pessoa está mentindo e você continua ali. Todos. Eles nós estamos falando, os equívocos, nós estamos falando, usando esses exemplos que são mais práticos e mais perto da gente, né? São mais palpáveis, mas são todos. Nossa, acho que os morais ainda são mais perigosos ainda que os... Vamos lá, falei que ia dar tempo, 912. Vamos conseguir no osso de novo. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Nossa, resumiu tudo que foi falado. Ele está fechando, lembra? Uhum. Que ele está fechando. Deixa eu só pegar uma coisa aqui que eu gosto sempre. Mas podem ir comentando vocês duas que eu só vou pegar um negócio. Ele acaba fechando todo o contexto da 910, 911. Abnegar, né? Realmente abrir mão dos seus erros. Abrir mão de você. Eu vou ler a abnegação, aí a gente comenta todo mundo, tá? Que eu sempre gosto das definições do dicionário para a gente não falar bobagem. Ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo, em que a superação das tendências egoísticas da personalidade
é conquistada em benefício de uma pessoa, causa ou princípio. Dedicação extrema, altruísmo. Na religião, renúncia ascética à própria vontade em função dos anseios místicos ou princípios religiosos. Ética, sacrifício voluntário dos próprios desejos, da própria vontade ou das tendências humanas naturais, em nome de qualquer imperativo ético. Alguém quer comentar? Eu acho que foi tudo comentado. Uhum. A Márcia está falando aqui, ó, na minha versão está praticar o desprendimento. Gente, lembra? A Ana falou, ela fez o comentário, a 912, nossa, mas ela está resumindo todas as outras que nós conversamos. É a última questão do item paixões, né? E Kardec, isso que eu falo, ele vem construindo tudo isso, nós falamos da 909 a semana passada, vem na 911, que para mim é o complemento da 909, né? Quando ele fala, basta um mínimo de esforço, e a gente não faz o mínimo de esforço, na 909, na 910 ele vem dar essa cacetada que ele deu agora, e na 912, ele, para fechar o raciocínio dele, qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Qual o meio mais eficiente de combater o predomínio da matéria? Qual o meio mais eficiente de eu dar mais importância para a realidade espiritual? Qual o meio eficiente de eu não dar tanta importância para esses vícios e paixões? É isso que ele perguntou. E os espíritos responderam: praticar a abnegação, que foi o que eu acabei de ler do dicionário. Então por que ele fala aí? Por que, primeiro, aquilo que a gente sempre conversa, por que Kardec deixa para 912 ele perguntar isso? Porque vocês lembram, na 909 ele faz a pergunta e tomou aquela cacetada, né? Aí a 911 ele já tenta quebrar o galho e fala assim: não, mas então, e se eu pedir ajuda? Aí apela, né? Vocês veem que na 910 ele apela grandão. Foi: e se eu pedir pro chefe e pro subchefe, será que rola alguém quebrar meu galho? E os espíritos falam para ele que, se for de verdade, que o patrão e o subpatrão vão estar ajudando nós. Na 911, para mim é muito complemento da 909, né? Posso vencer as minhas tendências pelo meu esforço? Claro que sim. A maioria de vocês não faz esforço nenhum. Em 911 ele vem falar tudo isso que ele falou agora. Mas e a 912? Por que ele faz a pergunta na 912? Qual o meio mais eficiente? Porque ele perguntou se ele podia pedir para Deus e para os espíritos protetor ajudar na hora do perrengue, porque ele não está conseguindo. Toma uma cacetada. Se for com sinceridade, show de bola, eles vão estar aí, porque é missão deles. Na 911 ele pergunta a mesma coisa na 909 de forma diferente. O Rolando Lero: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a minha vontade não seja, que a minha vontade é impotente em conseguir dominar? Toma a 911 na orelha de todo mundo. E na 912, a sensação que eu tenho é que ele não ficou contente com as respostas. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da matéria sobre o espírito? Praticar a abnegação. Para mim, depois a Ana Cláudia pode encerrar, ele faz essa pergunta para mim por conta da resposta dos espíritos lá no comecinho da 911. Só lhe está nos lábios quando eu peço. E na 912 os espíritos falam assim: tá bom, Kardec, tá bom, pratique a abnegação. Todas as outras perguntas do item as paixões que você criou aí, fica resolvido no praticar a abnegação, que a Ana e a Cláudia falaram. Se você praticar a abnegação, está resolvido o seu problema, Kardec. Nossa, mas Alexandre, você leu aí do dicionário, não dá para rolar tudo isso que está escrito no dicionário. Eu também acho que não. Mas essa é a orientação. E aí, para mim, eles respondem, já que o Kardec deu trabalho, eles falam assim:
Lembra 909 que se perguntou? Então, praticar a abnegação não rola, não dá. Mas você está pondo vontade? Você está realmente se esforçando com sinceridade, como diz a 910? Você entendeu na 911 que não existe nada que a sua vontade não seja capaz de superar? Quando for verdadeiro, é por isso que ele responde, por isso que eles respondem para nós, na 912, praticar a abnegação. E não dá, eu sei que um monte de gente vai falar assim, não, mas não dá para a gente fazer o que está no dicionário da abnegação. Eu também acho que não, mas nós estamos tentando. De verdade, a Márcia está falando, né? Dá com um esforço mínimo daqui a algumas décadas à frente. Mas por isso que eu falei, Márcia, eles respondem para nós, na 909, eles já respondem para nós. Nós podemos vencer as nossas más tendências pelos nossos esforços, sem nem pedir para Deus e para a espiritualidade? Claro que sim, é que só falta vontade. E aí na 910, é isso que eu falo para vocês, na 910 ele pergunta de novo. E os espíritos falam, não, se você pedir com sinceridade, os caras estão aí para ajudar. Os caras estão aí para ajudar, mas se for de verdade. Então, quando eles respondem na 912 praticar a abnegação, o que eles estão falando? E aí vou usar a minha experiência profissional. O que é praticar para funcionar? Para chegar à perfeição. Pratico. Treino para chegar à perfeição. É isso que eles estão falando para nós. Pratica que vai rolar. Então, é essa orientação. Eles não estão falando para nós, ó, a partir de agora, faça uma abnegação, cumpra o que está lá no dicionário. Eles estão falando, ó, pratica a abnegação. Se esforce, trabalhe para isso. Essa orientação da 912, quando nós encerramos o item As Paixões. A Márcia está falando, Chico Xavier, Irmanduz, Francisco de Assis, Madre Teresa, e a gente também consegue, viu? Márcia, você conheceu, eu vou falar de um cara que está num patamar ainda um pouco maior que esse daqui, né? Um tal de Jesus falou que nós vamos poder. Sois deuses. Farão o que eu faço e muito mais. Como eu não duvido do cara, estou coberto pelo que ele falou. Acredito cegamente, não tão cegamente, mas com o olho aberto, no que ele falou. Ou eu acredito, é aquilo que eu sempre brinco aqui, né, quando a gente fez as parábolas, ou eu acredito em tudo que ele fala, ou eu não acredito. Nós temos o péssimo hábito de usar só as coisas que ficam bonitinhas no Facebook, porque a gente vai cutucar os outros, né? Aí a gente usa as frases bonitinhas para cutucar os outros no Facebook. E não pratica. Então é isso que ele está falando para a gente, do praticar a abnegação. É o esforço para que a gente consiga entender, que a gente faça com sinceridade os pedidos para que a espiritualidade esteja próxima, que a gente fazendo o mínimo esforço, a gente consegue consegue vencer as nossas tendências equivocadas, fazendo um esforço mínimo, e que todas as vezes que nós fizermos isso de verdade, nós estaremos sendo amparados. Quer coisa mais consoladora do que isso? Ah, mas Alexandre, vai ter um monte de gente que não tem jeito, não. Os caras não tem nada desse negócio de praticar abnegação, o cara nem sabe o que é isso, passa por cima de todo mundo. Vai demorar um pouco mais, mas chegará. Todos os exemplos que a Márcia deu. Todos esses nomes não foram criados, não são seres à parte da criação. Foram criados pelo mesmo Pai que criou esses que a Márcia citou, que criou o que alguns ainda inocentemente, na imaturidade boba, acreditam ser o único filho do Pai. E eu sou tão querido como ele, e ele não é o único, porque senão a batata ia assar, nós ia sair no tapa. Simples.
assim. Mas esses vão chegar? Segundo ele, nenhuma ovelha será deixada para trás. Beleza? Mais algum comentário para a gente encerrar? Márcia, então, tem uns aí que eu nem vi e acredito, viu? Mas... E tem, gente, e assim, a Márcia deu esse exemplo, ela está falando, mas a gente viu, que pois alguns são como Tomé, só vendo para crer. Muitos nem assim não acreditam, né? E acham que não são exemplos, né? Então, e outros, inclusive, totalmente desconhecidos, já fazem o que Madre Teresa fez, o que Chico fez, o que tem muita gente fazendo. E nós precisamos acreditar nisso, gente. Nós precisamos acreditar que nós teremos outros avatares, como Chico Xavier, como Madre Teresa, como Francisco de Assis, e assim por diante. Como Gandhi, como Buda. Nós precisamos ter certeza de que nós temos a companhia de espíritos dessa estirpe, dessa envergadura, nos auxiliando, e já encarnados, inclusive. E outros que estão fazendo muitos e muito bem para a humanidade e que a gente não tem a menor ideia, porque nós não ficamos sabendo. Mas que tem. Beleza? Mais algum comentário? Ana, Cláudia, alguma coisa? Gente, então só lembrando, amanhã, às 7 horas da manhã, nós temos Evangelho no Lar. E às 7 da noite, nós temos na nossa página, nós vamos transmitir no YouTube e no União Espírita de Dois Córregos, a palestra, a segunda parte da palestra, Nossos Filhos são os Espíritos. Quem não assistiu a primeira, não se preocupe, porque não tem... Eu vou até retomar algumas coisas que a gente conversou na outra quinta-feira retrasada, mas é um assunto completamente, assim, está interligado, mas tranquilamente dá para assistir sem ter assistido a anterior. Tá bom? Quem vai? A oração final? Claudinha. Nossa, acabei de fazer assim. Claudinha faz isso. Vamos encerrar esse estudo, agradecendo a Deus pelo dia, agradecendo aos nossos irmãos encarnados e desencarnados que estiveram conosco, ao mentor dessa casa de oração, e pedir a Jesus que nos fortaleça, aos nossos amigos espirituais que nos orientem, e vamos procurar melhorar a cada dia, porque a melhora depende de nós. Que nós possamos ajudar mais, amar mais e olhar os nossos irmãos com os olhos da caridade. Vamos pedir também a Jesus, aos nossos irmãos espirituais, que orientem os governantes para que olhem a nossa população com um outro olhar. Que os nossos irmãos que estão passando fome, que estão doentes nos hospitais, tenham a ajuda necessária, um acalento, e que todos nós tenhamos uma noite abençoada, um amanhecer iluminado, e que tentemos melhorar a cada dia. Que assim seja. Que assim seja. Gente, obrigado a todos pela participação, muita gente de novo. Quem quiser, compartilha depois, a gente sempre fala isso, eu acabo esquecendo, a Madá não está aí hoje, ela sempre lembra disso. Compartilha mesmo depois que termina, muita gente usa, né, como a gente fala do Evangelho no Lar, tem gente que usa, às vezes, as palestras, o estudo, para fazer em casa ou para passar para alguém. Às vezes sempre alguém pergunta, eu lembro de uma palestra de tal pessoa, me manda para eu mandar para alguém. Então, quem puder compartilhar mesmo depois de encerrado, nós agradecemos, tá bom? Então amanhã, às 7 horas da manhã e às 7 horas da noite, mas às 7 horas nós temos o Evangelho no Lar. Com certeza o Evangelho já vem com uma outra cacetada parecida com a de hoje. Impressionante.